Olá, 21 de junho de 2021, mais uma vez aqui, apostos para o nosso momento de reflexão. Uma boa noite aos companheiros do Instagram, Aninha Lavoura entrando aí, Franco, Ana Paula, companheiros aqui do Facebook também. É sempre uma grande alegria poder estar compartilhando esse momento com vocês. Para mim é uma enorme prazer, podem acreditar, poder de alguma forma, enfim, passar essa meia horinha aí com vocês. Tudo bem, Lorinha? Tudo bem, Sandra de Sá? Priscila, minha aluna querida lá do CIAD, Lazi, Zé Ricardo, todos vocês que nos acompanham, que estão sempre que possível, não só aqui ao vivo, mas também compartilhando as transmissões, as lives para os seus amigos. Enfim, isso é muito importante, fazer a divulgação, já que vocês gostam tanto. É sempre bom que vocês possam compartilhar, né, essas transmissões com os seus amigos, seus parentes. Temos o nosso canal lá do YouTube, onde eu concentro todos os vídeos, desde que nós começamos em janeiro de 2020, todos os vídeos estão lá, então vocês podem fazer essa divulgação, é sempre bom. Quanto mais pessoas serem alcançadas pelo projeto, maravilha. Então estou vendo a Magali, querida, entrando, deve estar o Guilherme lá com ela também, minha linda Mariângela também está aí, Bia Badejo, minha amiga querida, enfim, nós estamos aqui a postos e, claro, né, também dando as boas-vindas, o nosso abraço para aqueles que vão ver essa transmissão depois, esse vídeo depois. Sintam-se abraçados também, sintam-se parte desse projeto. Isso é algo que como eu falei ainda há pouco, é algo que me dá muita alegria, muito prazer saber que de alguma forma a gente consegue sensibilizar, consegue tocar os corações, né? Meu primo lá de Belém do Pará, esse aí não falta uma, José Neto, tá em toda, né, primo? Muito bom. Tem vários de vocês que estão sempre aqui, frequentes, né? Isso me deixa muito sensibilizado, muito feliz. Tá bom, gente? Então temos bastante coisa para falar hoje, mas vamos aproveitar, né, o ambiente que é formado, como a gente sempre fala. Vamos tentar nos acalmar, vamos tentar entrar nessa sintonia, que é a ideal para que a gente possa usufruir ao máximo de tudo aquilo que a gente vai refletir hoje aqui. Então vamos prestar atenção como está a nossa respiração. Se a gente prestar bem atenção, a gente consegue perceber até mesmo como está a nossa frequência cardíaca, o coração está batendo às vezes um pouquinho mais acelerado. Então vamos tentar diminuir um pouco esse ritmo, prestarmos atenção única e exclusivamente ao que vai ser falado aqui. Vamos tentar nos desligar de tudo ao nosso redor, se possível até mesmo aquelas preocupações, aquelas angústias que porventura nós estejamos vivenciando no momento. Seria muito bom que a gente conseguisse tentar dar uma zerada e estarmos totalmente envolvidos pela vibração poderosa que eu tenho certeza que esse projeto proporciona, né? Porque eu quero muito que as vibrações que partem não só daqui, mas de todos aqueles que protegem esse projeto, eles, sem dúvida nenhuma, eles estão aí com vocês. Vocês estão certamente abraçados por essas forças poderosas e, sem dúvida nenhuma, isso é algo que muitos de vocês já me falaram até que sentem isso, e a gente realmente tem essa capacidade de percepção, até porque nós estamos abrindo as nossas mentes, nossos corações, para, através dessas reflexões, quem sabe até mesmo melhorarmos um pouquinho a qualidade das nossas vidas, né? Então vamos respirar profundamente.
Tem essa musiquinha aqui no fundo, que nos ajuda a entrar no clima. Como eu sempre falo, esse movimento respiratório é algo primordial. Quando nós estamos alterados, agitados, nervosos, tensos, esses movimentos respiratórios, eles são fundamentais. Muito bom, meus queridos. Rosa, querida, entrou aí, Paulinha também, Peixoto, Luísa, que bom, Luísa, que você está aí, fico feliz. Nós temos o nosso tema, como sempre, mas antes, que tal como fomos de exercício da semana? Na semana passada nós falamos que gosto não se discute, né? E como é que nós fomos em relação a isso? Será que deu tempo ou surgiu alguma situação durante a semana que nós nos remetemos àquilo que eu falei aqui na semana passada, da questão do gosto, né? Uma coisa que alguém me escreveu, não me lembro quem, mas tem uma coisa muito certa, né? Gosto, no caso, não se discute, né? A gente tem que respeitar os gostos, claro, aqueles gostos que não extrapolam, né, a ordem, vamos dizer assim, mas não necessariamente a gente tenha que gostar, né? Eu continuo não gostando de um monte de coisas que outras pessoas gostam, mas a ideia é exatamente essa, a gente respeitar aqueles gostos que as pessoas têm e não julgá-las, né? Enfim, pelo que elas gostam, porque elas, né, têm assim alguma preferência, né? Então eu espero sinceramente que, como eu sempre falo, os exercícios, a gente concentra o exercício naquela semana seguinte à nossa reflexão aqui, mas na verdade a ideia é que a gente possa incluir esse exercício para toda a nossa vida, né? Porque sem dúvida eu acho que vale muito, muito a pena, né? Márcia Moraes e o Arthur, que bom, beijinho aí do Arthur, tá, Márcia? Então vamos lá, gente, hoje o nosso tema, saindo da zona de conforto, né? Mais uma vez eu vi um vídeo muito interessante do Rossandro Klingen, né? E ele tocou nesse assunto e eu achei muito, muito, muito bom. E olha, foi uma bênção, especialmente para mim, porque desde tarde, como vocês sabem, eu fico preparando, né, aqui o nosso momento de reflexão. Quanta coisa espetacular que eu encontrei na internet relacionado a isso. Foi muito bom para mim, né? E como eu falo para vocês, eu acabo sendo privilegiado porque eu sou o primeiro a fazer a reflexão e foi muito bom, muito, muito bom, né? Então, a questão da zona de conforto, um conceito segundo a psicologia, né, que são uma série de atos, pensamentos, comportamentos, né, que nós temos, né, que as pessoas têm, e que geram, que não causam medo, nem ansiedade, desconforto, risco, né? Então é algo que a gente faz constantemente, mas de uma maneira que não nos tira daquele padrão, né? É algo que é limitado, né? Então é algo como uma tendência a sempre fazer aquilo que é mais fácil, que é mais cômodo, ou até mesmo alguma coisa que é do nosso conhecimento. Eu domino aquilo, então eu faço aquilo sem problema nenhum, né? Dificilmente aquela situação vai me causar qualquer tipo de medo, vai me colocar em risco. Ou seja, eu tenho um pleno domínio de tudo aquilo que está acontecendo, né? Porém, né, essa questão da zona de conforto, ela, na verdade, ela nos priva, não, ela muitas vezes faz com que nós sigamos repetindo determinados atos, determinados ciclos que são até mesmo viciosos, não são bons, né? E a gente acaba evitando aqueles desafios, aqueles eventos que possam trazer para nós algum desconforto por não serem algo que nós usualmente realizamos.
né? Então, segundo alguns autores, isso traz para nós uma falsa sensação de segurança, né? Ou seja, a gente acha que está dominando porque a gente está fazendo aquilo, estamos naquela zona de conforto, e aquilo ali, se não extrapola a partir dali, eu tenho pleno domínio, como eu falei, então eu estou supostamente seguro naquela situação, né? Então, como eu falei para vocês, eu entrei hoje aqui e vi vários sites muito interessantes sobre causas, sobre consequências, e eu listei algumas causas que podem nos levar a permanecer numa chamada zona de conforto, né? Uma delas, por exemplo, é preguiça, né? Preguiça no sentido de cansaço, de apatia, né? Desmotivação, né? Então isso pode fazer com que eu permaneça nessa condição, nessa prostração. Uma outra causa interessante, soberba. Tem muitas pessoas que permanecem nessa zona de conforto pelo fato de elas acharem que já sabem tudo, ou que aquilo que elas estão fazendo é a melhor maneira de ser feita, não tem nada que fazer diferente daquilo, ou então não tem nada mais a aprender, porque já sabe tudo. Como o próprio nome diz, né, é uma atitude de soberba. Uma outra causa que eu achei interessante, o medo, né? Muito comum, né? O medo do diferente, o medo de enfrentar situações diferentes, né? Dos riscos, das incertezas, das inseguranças, né? Do que aquilo que pode acontecer. Isso é muito comum, não é verdade? É muito natural nós termos algum tipo de temor, algum tipo de receio diante do desconhecido, né? Então é muito normal que a gente se resguarde, a gente se mantenha num padrão de suposta segurança, exatamente por esse receio de enfrentar algo diferente. E alguns autores chamam de cegueira, outros de miopia, mas na verdade querendo dizer aqueles indivíduos que eles não conseguem perceber, eles não conseguem perceber que a atitude deles, enquanto pertencentes a uma zona de conforto, aquela atitude está sendo prejudicial, eles não conseguem ter essa percepção, né? E então são algumas das causas, tem outras, mas eu escolhi essas 4 porque são assim, talvez mais fáceis de nós conseguirmos identificar em nós e às vezes em outras pessoas que se encontram dentro desse padrão, né? E as consequências, né? Também várias consequências, mas eu listei algumas aqui interessantes. Primeiro, uma coisa que eu achei bem bacana: desperdício do próprio talento, né? São aqueles indivíduos que eles não conseguem deslanchar, eles não conseguem otimizar o talento que eles possuem. E às vezes nós conhecemos pessoas assim, que são inteligentíssimas, são pessoas que a gente percebe que elas são extremamente capazes, mas em função de aspectos variados, elas se mostram dentro de um padrão dessa zona de conforto. Nós vamos usar muito esse termo hoje, e exatamente como eu falei, às vezes por insegurança, por medos, enfim, acabam não deslanchando, não fazendo tudo aquilo que certamente eles teriam condição de fazer. Uma outra consequência, né, são impactos negativos, às vezes na própria profissão, na própria carreira, né? A imagem, né, profissional daquele indivíduo acaba ficando comprometida exatamente pela falta, muitas vezes, de querer melhorar, de querer fazer algo além daquilo do que ele tem feito, né? Então, muitas vezes, essa postura ela prejudica tremendamente o profissional, né? E pode causar, né, problemas mais sérios, até nós sabemos, né? E prejuízos à saúde física, eu achei interessante isso, e realmente quando a pessoa tem uma postura de prostração, essa postura de estar ali limitado nas suas ações, ele pode tender ao sedentarismo, pode tender também à obesidade, né? E pode também, quem sabe, até
contrair uma dependência química. Né? Achei isso interessante. Muita coisa eu li, gente. Vale muito a pena a gente pesquisar sobre isso. Muito bacana. E a saúde mental também. Né? Porque a pessoa, nesse estado de prostração, de limitação, ela diminui a sua capacidade de raciocínio, aumenta a insegurança, enfim. E a saúde espiritual. Né? Ou seja, aquelas pessoas acabam perdendo o propósito da vida, elas não se veem úteis para a vida, né? Elas enfim, se sentem muito fragilizadas e isso naturalmente pode desenvolver problemas patológicos graves, de depressão, até mesmo a processos de suicídio. Sabemos que isso pode acontecer, né? Então, na verdade, a nossa reflexão hoje aqui, como de costume, é olhar para nós e tentarmos identificar em nós como está a minha vida hoje. Como está a minha vida hoje? Né? Será que eu, de alguma maneira, vivo numa zona de conforto? Né? Será que eu poderia fazer algo além, no sentido de explorar melhor a minha potencialidade? Porque, veja bem, tem pessoas que estão com uma situação, um emprego, por exemplo, eles estão bem estabelecidos, né? É uma situação segura, né? Mas o que seria, nesse caso, uma zona de conforto? É aquele indivíduo que está ali, tá bom do jeito que está, em time que está ganhando a gente não mexe, né? Tem aquela história. Mas, na verdade, uma das coisas interessantes é que para sair da zona de conforto numa situação como essa é fazer além daquilo básico do básico que às vezes muitas pessoas, dependendo da situação onde se encontram, fazem, né? Então são aquelas pessoas, por exemplo, que vão estudar para melhorar a sua técnica, a sua maneira de desempenhar a sua função, né? São pessoas que, como a gente conhece, vários profissionais em várias áreas, né, e que realmente fazem a diferença exatamente por saírem daquela zona de conforto, né? Porque aquilo ali que eu estou fazendo, isso aí tá bom, então deixa aí. Então a gente conhece pessoas que ficam 15, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, e tá bom demais, porque não está havendo nenhuma situação ali que lhe leve a ter que mudar aquela postura, né? Então, eu lembro daquela de uma fábula que tem, vocês devem conhecer, mas eu repito aqui, de um mestre que estava, um grande sábio que estava com um discípulo andando por uma estrada e viu uma casa, um casebre. Aí ele bateu nessa casa para pedir um copo de água. Aí era um casal com 2 filhos muito pobres, com as roupas muito... Aí, poxa, mas como é que vocês conseguem sobreviver aqui no lugar, longe de tudo? Nós temos aquela nossa vaquinha ali. Aquela vaquinha, ela dá o nosso leite, a gente bebe esse leite, e parte do leite a gente vende para comprar a nossa comidinha, e assim a gente vai vivendo. Aí o sábio olhou, tá bom, tá, muito obrigado, bebeu água, muito bem, e saíram. Aí ele virou para o discípulo, o sábio falou assim, olha só, empurra aquela vaca do penhasco. Aí, que isso, mestre? Empurra aquela vaca do penhasco. Aí ele, como ele era muito obediente ao grande sábio, ele foi e empurrou. Aí a vaca rolou o penhasco. E ele ficou com aquilo na cabeça, o discípulo, nossa, mas que maldade. E o tempo passou. Anos depois, esse discípulo nunca esqueceu essa história. E uma vez, passando de novo por aquela estrada, ele lembrou daquele episódio do qual ele jamais tinha se esquecido. E quando ele chegou no lugar, ele viu uma casa totalmente diferente, uma casa, enfim, uma construção totalmente diferente, um carro parado, né? Um ambiente totalmente diferente. Ele bateu, ele reconheceu aquela família. E ele perguntou, eu falei, não, o que aconteceu com vocês? Não, teve uma grande graça que aconteceu, né? Nossa vaquinha perdeu o equilíbrio e ela rolou, o penhasco acabou morrendo. E aquilo ali para nós foi fundamental, porque na verdade a gente teve que buscar uma outra maneira de sobreviver. E hoje em dia está aqui, nós temos uma plantação, nós vivemos dessa plantação, ou seja, na verdade, a maneira de sair da zona de conforto, né, foi a vaca ter morrido ali, né? Então, será que nós teremos que esperar
que a vida dê uma cutucada em nós ou nos proporcione uma situação que vai fazer com que a gente saia da zona de conforto que muitas vezes a gente está preguiçosamente vivendo, né? Então eles deram umas dicas aqui, várias dicas, mas eu também peguei algumas só aqui. É fundamental para nós, no momento de nós entendermos que a gente está num processo dentro de uma zona de conforto como esse, né? Como essas características que a gente tem falado aqui, primeiro que a gente tenha autoconfiança, né? Estimular em nós as nossas potencialidades. Todos nós temos potencialidades, todos nós, né? E lutar contra a acomodação em todos os sentidos, se a gente parar para pensar, em todos os sentidos, seja no trabalho, seja no relacionamento com seus cônjuges, com seus filhos, né? A mesmice, aquele comodismo, isso é terrível. Aí teve um autor que escreveu uma frase que eu achei bem interessante: o satisfatório pode dar lugar ao ótimo. Achei bacana isso. É a verdade, às vezes a gente está fazendo aquilo ali, não, isso aí está funcionando, então deixa, né? Então eu me lembro muito do Bernardinho, técnico do vôlei, eu li um livro dele, e que ele cada vez ele ganhou tudo, né? Mas ele ganhou uma medalha de ouro numa Olimpíada, na competição seguinte ele aumentava o ritmo de treinamento, porque ele não queria que o seu grupo e ele mesmo, né, entrasse naquele comodismo, né? Tanto que foi um super campeão, ganhou tudo com voleibol feminino e masculino, enfim. Então é um grande exemplo para nós, né? E fundamental que nós possamos dar o melhor de nós mesmos em todas as atividades que a gente faça, em tudo, né? E uma outra autora, que eu achei bacana isso que ela falou, né? Vamos querer tirar 10 sempre, né? E não apenas aqueles 6 que vai, não, qual é a média para passar? É 6? Ah, então eu vou tirar 6. Não, vamos querer tirar 10. Mesmo que a gente não consiga tirar o 10, mas vamos querer tirar esse 10. Pode ser que a gente tire 9, 8, 7, enfim, mas vamos querer tirar o 10. Né? Eu achei isso ótimo, né? E tem muito a ver com a nossa vivência, né? E dá uma ideia bem bacana do que a gente pensa em relação a essa tomada de posição para a gente sair daquele marasmo que muitas vezes é a nossa vida, né? Eu sei que não é fácil. E eu escolhi uma página aqui, 103 do Minuto de Sabedoria. Tem uma galera boa entrando aí, né? Sueli Guimarães, que coisa boa, Ednilson, Mônica, muito bom. Neto aqui, Bruninho, Bruno, vozinha, coisa boa. Franco, show de bola. Vamos lá, gente. O Minuto de Sabedoria, a mensagem é número 103. Tenha fé, aí o Pastorino fala o seguinte, né? Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Espetacular essa mensagem. Espetacular a mensagem. E tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Então ele começa falando aqui: tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Sem temer os obstáculos. Então isso é um senhor estímulo aqui. A gente cada vez mais ter a certeza que nós temos uma tremenda capacidade de adaptação, de lidar com o novo, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos temores. Mas nós temos essas capacidades, como ele falou aqui. E em seguida ele fala, né? Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando nos entregou as capacidades que nós dispomos, né? Ou seja, essas potencialidades, elas existem em nós, elas estão aqui. Elas estão apenas esperando que a gente possa dar condição de elas se manifestarem. Ou seja, a nossa ação, ela é fundamental para que isso aconteça. Elas estão aqui inatas, né? Deus fez com que nós reencarnássemos já com essas potencialidades. Agora, é claro, a gente sabe muito bem disso, que muitas vezes
nós temos as limitações variadas decorrentes de vários aspectos que aconteceram na nossa vida. Não necessariamente apenas nessa, né, em outras anteriores, mas muitas vezes nós temos traumas, temos conflitos que fazem com que nós tenhamos a dificuldade, muitas vezes, de sair dessa zona de conforto, né? Situações que aconteceram na nossa infância, por exemplo, que hoje nos tornaram pessoas inseguras, né? Tornaram pessoas temerosas, com medo de arriscar, e a gente vê isso a todo instante por aí, né? A gente fica às vezes impressionado como tem pessoas que são destemidas, né? Arriscam mesmo, caem de cabeça nos projetos. Eu admiro demais pessoas assim. Eu tenho uma dificuldade nesse sentido, reconheço. Eu admiro demais aquelas pessoas e graças a Deus existem pessoas assim. Porque as grandes descobertas, né? Os grandes empreendimentos, tudo que acontece, que beneficia tremendamente a humanidade, vem exatamente do esforço dessas pessoas, que não desistem dos seus projetos, dos seus sonhos, né? Elas vão e tentam e não dá certo, mas continuam até que conseguem, né? Então, é um grande estímulo para todos nós tentarmos buscar a realização daqueles projetos que muitas vezes estão adormecidos dentro de nós, que a gente gostaria de colocar em prática, mas a gente não, tá tudo bem aqui como eu tô, o meu saláriozinho aqui tá funcionando bem, eu vou começar a fazer isso, eu vou me apurrinhar demais, né? A gente começa a estabelecer uma série de justificativas para a manutenção desse estado de estarmos nessa zona de conforto, né? E nós com certeza perdemos grandes oportunidades de realizações. Então a nossa reflexão hoje tem esse objetivo: pararmos para pensar o que nós podemos fazer além do que nós estamos fazendo, né? Independente do desafio aparente que possa parecer aquilo que a gente gostaria de fazer. Não é um bom exercício? Vamos tentar pensar. Eu vou pensar muito nisso. Muito nisso, gente. Eu adorei ter estudado para isso, né? Essa live é para mim em primeiríssimo lugar, né? Eu tenho certeza absoluta que eu vou refletir muito sobre isso e eu espero que vocês também façam essa reflexão. Então vamos fazer a nossa harmonização? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos, como sempre, imaginar a presença de Deus no ambiente em que nós estamos nesse momento, através de vibrações poderosas que penetram em nós através do alto de nossas cabeças. Existe um centro de força aí chamado coronário, e é através dele que essas vibrações entram e vão fazendo uma varredura em toda a nossa estrutura corporal, mental e espiritual. É uma força gigantesca. E nós nos sentimos extremamente agradecidos, privilegiados por poder estar recebendo essas vibrações. E queremos, Senhor Deus, que essas energias poderosas elas possam nos dar a força necessária para vivenciarmos aquilo que nós tanto queremos vivenciar, mas que muitas vezes o nosso medo, a nossa insegurança nos impede de realizar. Ajuda-nos, Senhor do Universo, a termos essa percepção de que muita coisa existe ainda para nós realizarmos. Que deixemos fluir todas as nossas potencialidades, especialmente aquelas voltadas para o bem, para a prática do amor, do respeito, da boa convivência. Muito obrigado, Senhor Deus, por essas bênçãos que estamos recebendo. E que nós sejamos merecedores de muitas outras
através do nosso esforço na prática do bem, na prática da caridade. Graças a Deus. Se alguém lembrou da aguinha. Meu beijo, meu abraço para todos vocês. Rani Luiz está aí, que bom, Rani, meu querido amigo, amado Floriano Abinader, Golias, meu ex-atleta. Gente, então tá aí o exercício da semana. Vamos lá, vamos pensar se nós de repente estamos numa zona de conforto e que temos dificuldade muitas vezes de sair dela, e quem sabe um pequeno esforço vai fazer com que a gente perceba que, nossa, por que eu não fiz isso há mais tempo, né? Nós todos vamos fazer isso, tá bom? Quero agradecer mais uma vez pelo carinho de vocês, pela presença de vocês, pelo compartilhamento do projeto com seus amigos, tá bom? Marcinha Morena, querida também, que bom tá aí. Então, um beijo no coração de todos, uma ótima semana, e na próxima segunda-feira estamos mais uma vez aqui. Tá bom, gente? Um beijo em todos